Você já imaginou criar um filho com todo o amor do mundo e um dia ser deixado por ele no meio de uma estrada? Foi exatamente isso que aconteceu com seu José e Dona Cida, um casal humilde que só queria visitar o filho rico em São Paulo. Mas o que aconteceu depois vai deixar você sem palavras. Uma história que começa com dor, mas termina de um jeito que ninguém poderia imaginar. Quando você descobrir o que realmente aconteceu, vai entender o verdadeiro valor da vida. Esta é uma história que toca o coração e traz lições para a alma, daquelas que fazem a gente repensar tudo. Prepare-se para conhecer uma narrativa de abandono, solidão e, surpreendentemente, de redenção. Os acontecimentos que se seguiram mudaram não apenas a vida de 3 pessoas, mas de uma comunidade inteira. Esta jornada nos mostra que, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E que o amor verdadeiro, mesmo ferido, nunca morre completamente. A chuva caía grossa naquela tarde. As nuvens carregadas pareciam pesar sobre o asfalto molhado e o vento frio atravessava o corpo como faca. No acostamento de uma estrada deserta, 2 idosos tentavam se proteger debaixo de um guarda-chuva velho e torto. Dona Cida, de cabelo branco e olhar doce, tremia de frio enquanto segurava o braço do marido. Ela perguntou com a voz fraca, tentando acreditar no que não queria aceitar, se o filho realmente voltaria como havia prometido. Seu José, homem simples com o rosto marcado pelo tempo, olhou para o horizonte vazio sem conseguir esconder a preocupação. Ele tentou tranquilizar a esposa, dizendo que o filho devia ter demorado porque o carro quebrou de vez. Mas lá no fundo, ele sabia a verdade que seu coração se recusava a aceitar completamente. Sabia que o filho deles, Pedro Henrique, provavelmente não voltaria naquele dia. O carro preto já tinha sumido há quase 2 horas e o barulho do motor que antes ecoava, agora era só lembrança. A chuva aumentava gradualmente. O barro da estrada grudava nos sapatos gastos e o vento jogava água no rosto dos 2 idosos. Mesmo assim, Dona Cida continuava olhando na direção de onde o filho tinha ido, esperando ver os faróis aparecerem na curva. Ela perguntou ao marido se eles tinham feito alguma coisa errada para o filho fazer aquilo com eles. Seu José respondeu com firmeza que não, que eles só amaram demais, tentando proteger o coração da esposa. O tempo passava devagar e o frio ficava mais forte a cada minuto que se arrastava. Os carros que passavam na estrada ignoravam o casal completamente. Alguns até diminuíam a velocidade como se fossem parar. Mas nenhum realmente parava, deixando apenas o cheiro de gasolina e uma sensação de abandono. A solidão pesava mais que a própria chuva, que caía incessantemente. Dona Cida começou a tossir, seu corpo frágil tremendo violentamente com o frio penetrante. Ela disse baixinho que só queria ver o Pedro feliz, que era tudo o que sempre desejaram. Seu José a abraçou forte, tentando aquecê-la com o próprio corpo, que também sentia o frio. Ele repetiu como um mantra que ia ficar tudo bem, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. E assim, entre o som ensurdecedor da chuva e o frio cortante da noite, o casal esperava pacientemente. Esperavam por um filho que não voltaria, pelo menos não naquele momento tão doloroso. Esperavam porque o amor de pais não desiste facilmente, mesmo diante da mais cruel das rejeições. A estrada escura se estendia à frente como um símbolo de seus destinos incertos. Cada carro que passava levava embora um pouco mais de esperança, mas eles permaneciam ali, unidos na dor, protegendo um ao outro do frio e da decepção que lhes partia o coração. Enquanto seus pais enfrentavam a chuva naquela estrada esquecida por Deus e pelos homens, Pedro Henrique atravessava os portões de um condomínio de luxo em São Paulo. O carro importado brilhava sob as luzes da garagem, refletindo o sucesso que ele tanto ostentava.
O terno sob medida parecia feito sob encomenda para alimentar o ego dele, que crescia a cada dia. Pedro era o retrato perfeito do sucesso aos olhos da sociedade, tudo o que as pessoas admiravam e invejavam. Aos 38 anos, era dono de uma empresa de tecnologia que faturava milhões todos os meses. Tinha o apartamento dos sonhos, festas, com gente importante e uma rotina corrida daquelas em que não sobra tempo para lembrar de onde veio. Mas no fundo Pedro lembrava sim, e tentava apagar essa lembrança todos os dias da sua vida. Ele não queria ser lembrado do barraco simples de madeira onde cresceu, do cheiro de feijão queimado da mãe. Não queria lembrar do pai chegando do serviço com as mãos calejadas e sujas de graxa. Para ele, aquilo tudo era passado, um passado que lhe dava vergonha e que precisava ser enterrado. Naquela noite, enquanto abria uma garrafa de vinho caro no seu apartamento luxuoso, ele atendeu o telefone. Era Dona Cida do outro lado da linha, com aquela voz doce e cansada que ele conhecia tão bem. Ela perguntou timidamente se estava tudo bem com ele, preocupada como sempre esteve. Pedro suspirou irritado, vendo aquela ligação como mais uma interrupção em sua vida perfeita. Respondeu secamente que estava tudo bem, mas que estava no meio de um jantar importante. Dona Cida, sem querer atrapalhar, disse apenas que estavam com saudade e que o pai havia consertado o relógio que ele gostava quando era pequeno. Pedro, impaciente, disse que não podia falar naquele momento e prometeu ligar depois, uma promessa vazia. Desligou antes mesmo que ela terminasse a frase, cortando a conversa como cortava o vínculo com suas origens. No canto da sala, Carla, a esposa dele, assistia à cena com desaprovação evidente nos olhos. Ela comentou que ele era muito frio com os pais, coisa que já havia dito inúmeras vezes antes. Pedro, defensivo, argumentou que eles viviam ligando por qualquer coisa e que ele tinha uma empresa para cuidar. Carla rebateu com sabedoria, dizendo que empresa passa, mas família não passa, que família é para sempre. Ele deu um meio sorriso debochado, revelando seu verdadeiro pensamento sobre o assunto. Disse que família é passado e que ele vivia do futuro, focado apenas em crescer e prosperar. Mas o destino não gosta de quem fala assim, de quem despreza as próprias raízes e nega de onde veio. Dias depois dessa conversa, Dona Cida insistiu novamente, ligando para pedir se podiam visitá-lo por um fim de semana. Ela disse que levariam bolo e fariam aquela comida que ele sempre gostou quando criança. Pedro hesitou por um longo momento, pensando na imagem que precisava manter diante dos amigos ricos. Pensou nos vizinhos de terno e carro importado, nas reuniões com gente importante que frequentava seu apartamento. Finalmente respondeu que sim, que podiam vir, mas a voz soava falsa e forçada demais. Disse que os buscaria na rodoviária, mais uma mentira saindo naturalmente de sua boca. E ali, sem saber, Pedro já tinha decidido o que faria com os pais quando eles chegassem. Não queria a humilhação de apresentá-los aos seus amigos ricos e importantes da cidade. Não queria ter que explicar o sotaque carregado, as roupas simples, as histórias de roça e pobreza. Queria se livrar do peso da própria origem, que carregava como uma pedra nas costas. No fundo, desejava poder apagar completamente aquele passado que insistia em assombrá-lo. Para ele seria o fim de um incômodo, uma solução prática para um problema inconveniente. Mas para a vida seria o começo de algo muito maior, uma lição que ele jamais imaginaria aprender. Na semana seguinte, o plano estava completamente formado em sua mente fria e calculista. Buscaria os pais na rodoviária, levaria para um passeio pela estrada e depois simplesmente os deixaria em algum lugar longe. No interior de Minas Gerais, numa casinha simples de tijolo aparente e varanda pequena mas acolhedora, moravam seu José e Dona Cida.
O canto dos galos ainda ecoava nas manhãs tranquilas, e o cheiro de café passado no coador de pano invadia o quintal. Eles viviam de forma modesta, com poucos recursos materiais, mas havia amor em cada detalhe daquela vida simples. O bolo de fubá que Dona Cida fazia para a vizinhança era famoso em toda a redondeza. O sorriso que seu José dava a cada bom dia iluminava os rostos de quem o encontrava. O cuidado com o jardim que insistia em florir, mesmo com a terra seca, mostrava a dedicação deles. As plantas pareciam responder ao amor com que eram tratadas, crescendo vigorosas apesar das dificuldades. A vida ali era dura, mas cheia de significado e propósito. Cada dia era uma vitória pequena, mas importante contra as adversidades que não faltavam. Era uma existência humilde, porém digna, construída com trabalho honesto e muito amor. Pedro, Henrique, era o único filho daquele casal trabalhador, um menino esperto e estudioso desde pequeno. Era também um sonhador que olhava para além dos limites do vilarejo onde nascera. Desde pequeno, os pais acreditavam que ele seria alguém importante na vida, não por dinheiro, mas por caráter. Fizeram o impossível para que ele estudasse e tivesse oportunidades que eles nunca tiveram. Dona Cida lavava roupa para os vizinhos, esfregando até as mãos ficarem vermelhas e doloridas. Seu José consertava bicicletas no quintal, trabalhava na roça sob o sol escaldante e vendia pão caseiro nas feiras. Tudo para juntar o suficiente e mandar o filho para a capital, para que ele tivesse um futuro melhor. Dona Cida, preocupada com os perigos da cidade grande, perguntava se estavam fazendo a coisa certa. Seu José sempre respondia que o menino merecia uma chance melhor, que a vida deles tinha sido dura demais. Ele tinha certeza de que quando o filho vencesse, lembraria de quem o ajudou a chegar lá. E assim o fizeram. Com lágrimas nos olhos e o coração apertado, deixaram Pedro no ônibus rumo a São Paulo. Dona Cida segurava o lenço bordado e dizia baixinho para ele ir com Deus e não esquecer de quem o amava. O ônibus partiu, levando seus sonhos e esperanças para longe daquele lugar humilde. Anos se passaram lentamente, cada dia parecendo mais longo que o anterior para os pais saudosos. As cartas no começo vinham cheias de esperança, contando sobre o emprego conseguido e os estudos. Mas depois, as cartas foram diminuindo gradualmente até quase desaparecerem por completo. Vieram as ligações curtas demais, as respostas cada vez mais frias e distantes. Até que chegou o silêncio completo, um vazio que doía mais que qualquer palavra dura. Mesmo assim, o casal nunca deixou de esperar pelo filho que partira tão cheio de promessas. Toda sexta-feira, Dona Cida preparava o café mais cheiroso que sabia fazer, uma receita especial. Passava o pente no cabelo com cuidado e ficava sentada na varanda olhando para o portão. Ela dizia ao marido que talvez fosse aquele o dia em que o filho apareceria de surpresa. Seu José sempre concordava, alimentando a esperança dela mesmo quando a sua própria já vacilava. O tempo passou inexoravelmente. O cabelo de ambos embranqueceu completamente. As mãos enrugaram, mostrando as marcas da idade. Mas o amor deles por Pedro nunca mudou nem diminuiu. Permaneceu forte como no primeiro dia. Eles continuavam acreditando no filho que um dia os colocaria dentro de um carro com promessas vazias. Continuavam sonhando com o reencontro que há tanto tempo aguardavam ansiosamente. Naquela semana antes da viagem fatídica, Dona Cida separou uma marmitinha especial com muito carinho. Dentro colocou o bolo preferido dele, aquele de fubá com coco que fazia na infância. Perguntou ao marido se ele ainda gostaria daquele bolo depois de tanto tempo na cidade. Seu José respondeu com convicção que claro que sim, que ninguém esquece o gosto da infância. E então, com o coração cheio de esperança e expectativa, eles pegaram a mala velha e seguiram viagem. Seguiram
sem saber que o reencontro com o filho seria o começo da maior tristeza de suas vidas, sem imaginar que o menino que criaram com tanto amor havia se transformado em alguém irreconhecível. Mas o destino caprichoso guardava algo que nem eles, nem Pedro poderiam imaginar naquele momento. O sol mal nascia quando o ônibus vindo do interior chegou à rodoviária de São Paulo lotada. Entre malas, buzinas ensurdecedoras e gente apressada correndo para todos os lados, seu José e Dona Cida desceram. Desceram com o coração cheio de alegria e aquela ansiedade boa de quem vai rever alguém querido. Dona Cida ajeitava o lenço no cabelo e sorria como quem revivia um sonho antigo, mas nunca esquecido. Comentou com o marido que parecia que foi ontem que o filho saiu dali, ainda menino cheio de sonhos. Disse que agora ele era um homem feito, bem-sucedido, alguém importante, na cidade grande. Seu José concordou emocionado, segurando firme a pequena mala que trouxeram para a viagem. Pedro chegou minutos depois num carro preto que brilhava tanto quanto o relógio dourado em seu pulso. Usava óculos escuros caros e mal olhou para os dois idosos que o aguardavam ansiosamente. Disse de forma fria e apressada para entrarem logo porque estava com o horário apertado, sem sequer um abraço. Eles se entreolharam meio sem jeito, percebendo a frieza, mas tentando não dar importância. Entraram no carro luxuoso, sentindo-se deslocados naquele ambiente tão diferente do que conheciam. Dona Cida segurava o bolo de fubá no colo como se fosse um tesouro precioso, toda orgulhosa. Disse ao filho que havia feito aquele bolo que ele sempre gostou quando era criança. Pedro apenas respondeu secamente que não precisava, que essas coisas estragavam fácil no carro dele. O silêncio dentro do veículo era pesado demais, quase sufocante para os três. O barulho do motor era o único som quebrando aquele momento desconfortável e tenso. Seu José tentou puxar conversa perguntando sobre a empresa do filho e como estava indo. Pedro respondeu que estava tudo bem, mas que era muita responsabilidade, muita coisa para cuidar. Disse que tinha gente importante, esperando por ele. Reuniões importantes para resolver assuntos importantes. Seu José, tentando mostrar orgulho, disse que ele sempre foi esforçado desde pequeno. Comentou que a mãe vivia dizendo para os vizinhos que tinha muito orgulho do filho bem-sucedido. Pedro apenas sorriu de canto. Um sorriso falso, olhando fixamente para o celular caro. Ao chegarem ao prédio luxuoso e imponente, os pais ficaram completamente encantados com tudo. Dona Cida exclamou admirada sobre o tamanho daquele lugar, nunca tinha visto nada parecido. Disse emocionada que o menino deles tinha realmente vencido na vida, realizado todos os sonhos. Mas Pedro estava inquieto, desconfortável com a presença dos pais naquele ambiente refinado. Carla, sua esposa, os recebeu com educação, mas o olhar era de desconforto evidente e mal disfarçado. Durante o jantar formal e silencioso, ela cochichou baixinho, dizendo que eles eram simples demais. Comentou preocupada que os vizinhos ricos iriam estranhar aquela visita de gente do interior. Pedro concordou dizendo que sabia disso e que eles não ficariam muito tempo ali. No dia seguinte, enquanto os pais observavam maravilhados a paisagem da varanda do apartamento de luxo, Pedro se aproximou. Disse que tinha pensado numa coisa, que tinha tido uma ideia para o dia. Seu José perguntou curioso o que seria, sempre disposto a agradar o filho. Pedro sugeriu darem uma volta, conhecerem o interior da região. Disse que tinha paisagens lindas para mostrar. Dona Cida exclamou, animada que seria maravilhoso. Fazia tanto tempo que não andavam juntos assim. No caminho pela estrada, o casal sorria observando a cidade pela janela, admirando tudo com olhos de quem via novidades. Mas Pedro dirigia em silêncio pesado, olhos fixos na estrada, mandíbula travada de tensão. Depois de mais de uma hora de viagem, o cenário mudou completamente da cidade para o campo. O asfalto virou barro e lama. O movimento de carros diminuiu até quase desaparecer.
Seu José perguntou desconfiado para onde exatamente estavam indo, começando a se preocupar com aquele caminho. Pedro respondeu de forma vaga que era um lugar tranquilo, que eles iriam gostar de conhecer. Até que, de repente, parou o carro no acostamento de uma estrada completamente deserta e isolada. Disse para esperarem ali que o carro tinha feito um barulho estranho e ele ia buscar ajuda. Dona Cida, preocupada com o filho, tentou segurar o braço dele antes que saísse. Perguntou se queriam que fossem junto, se não seria melhor ficarem todos juntos. Pedro disse que não, que seria rápido, questão de minutos apenas. Ele entrou no carro rapidamente, acelerou forte e desapareceu na curva da estrada sem olhar para trás. Minutos viraram horas intermináveis naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. A chuva começou a cair devagar. Depois foi ficando cada vez mais forte e violenta. Dona Cida tremia de frio, olhando fixamente para a estrada vazia, esperando ver o carro voltar. Perguntou ao marido se o filho ia voltar mesmo, se não tinha acontecido nada grave. Seu José, com o coração apertado, mas tentando ser forte, mentiu para protegê-la da verdade dolorosa. Disse que sim, que ele só devia ter se perdido no caminho de volta. Mas no fundo, lá no mais profundo do seu coração, ele sabia a terrível verdade. Sabia que o filho deles, o menino que criaram com tanto amor, os tinha deixado para trás propositalmente. Enquanto a noite caía pesada sobre aquela estrada abandonada, os dois permaneciam ali unidos. Os faróis dos carros passavam ao longe e cada um que se aproximava trazia uma centelha de esperança. Mas nenhum parava realmente, apenas seguiam seu caminho, deixando os idosos para trás. E assim, entre o frio penetrante, o barro grudento e a dor da rejeição, dois pais esperavam. Esperavam por um filho que não voltaria, pelo menos não naquele momento de desespero e solidão. Esperavam porque o amor de pais não desiste facilmente, mesmo diante do abandono mais cruel. Enquanto a chuva caía forte sobre a estrada deserta, os faróis passavam levantando ondas de lama suja. Alguns carros diminuíam a velocidade, como se fossem parar para ajudar os idosos. Mas aceleravam de novo, deixando apenas o cheiro forte de gasolina e a sensação de abandono. O mundo estava com pressa demais para se importar com dois velhinhos perdidos na estrada. Dona Cida comentou com a voz fraca que sua vista estava embaçada, que não enxergava mais direito. Disse que aquele frio estava entrando pelos ossos, penetrando fundo em seu corpo frágil. Seu José puxou o casaco surrado que vestia e envolveu os ombros dela com todo cuidado. Disse para ela ficar pertinho dele, que daqui a pouco a chuva aliviaria e poderiam achar um abrigo. Tentaram sinalizar com as mãos para os carros que passavam, acenando desesperadamente. Seu José balançava o braço, levantava o chapéu molhado, fazia gestos largos, tentando chamar atenção. Um caminhão grande buzinou alto e barulhento, mas seguiu em frente sem parar para ajudar. Um carro branco até parou por um segundo. O vidro desceu apenas 2 dedos, revelando uma fresta. Uma moça jovem olhou com pena evidente nos olhos para a cena triste. Mas um homem ao lado dela disse qualquer coisa e o carro foi embora rapidamente. O silêncio que ficou depois foi mais pesado que todo o barulho da buzina do caminhão. Dona Cida perguntou baixinho, com a voz embargada pela emoção, se o filho realmente não voltaria. Seu José respirou firme, como quem segura uma onda para ela não bater com toda a força. Disse que talvez tivesse acontecido alguma coisa com o carro, que talvez ele tivesse se perdido. Argumentou que eles não conheciam bem esses caminhos da região. Era tudo muito confuso. Dona Cida tentou sorrir mesmo com os olhos cheios de lágrimas e disse que ele sempre arrumava a explicação. Comentou que era por isso que o amava tanto, porque ele sempre tentava poupar seu coração. O vento mudou de direção e a chuva começou a bater de lado, mais forte ainda.
Na margem da estrada havia uma pequena descida coberta de mato, e ali embaixo, um capinzal com uma árvore grande. Seu José olhou em volta, procurando algum abrigo, e segurou firme a mão dela, dizendo que iriam para baixo da árvore. Disse que não. Era o ideal, mas ao menos cortaria o vento gelado que soprava forte. Desceram devagar e com muito cuidado, os pés escorregando perigosamente no barro molhado. Cada passo era um esforço tremendo para aqueles corpos cansados e fracos. Quando finalmente chegaram ao tronco da árvore, sentaram-se lado a lado, exaustos. Dona Cida encostou a cabeça no ombro do marido, procurando conforto e calor. Um silêncio comprido se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da água batendo nas folhas. De repente ela perguntou se ele lembrava do dia em que Pedro ganhou o primeiro caderno da escola. Seu José respondeu que sim, que lembrava bem, tinha desenho de castelo colorido na capa. Contou que o menino tinha dito que ia morar num lugar assim, grande e bonito como um castelo. Disse que colocaria os pais lá dentro para não pegarem chuva nunca mais na vida. Os dois riram baixinho, com aquele riso triste que vem misturado com lágrimas de saudade. Seu José comentou que Deus sabia que eles tinham feito o que podiam pelo filho. Disse que deram o estudo, o pão de cada dia e principalmente o exemplo de como viver. Afirmou que o resto, o que veio depois, era escolha do próprio Pedro. Dona Cida disse que não queria acreditar que o filho os tinha deixado ali propositalmente. Seu coração de mãe se recusava a aceitar aquela realidade tão dolorosa e cruel. Seu José respondeu com sabedoria, para ela acreditar no que a acalmasse naquele momento difícil. Disse que a gente se levanta, dá mais um passo. Era o que sempre fizeram a vida toda. Ela assentiu com a cabeça, concordando silenciosamente com as palavras sensatas do marido. Ficaram alguns minutos ali em silêncio, cada um guardando seus pensamentos dolorosos. Guardavam como quem protege um fogo miudinho debaixo de chuva forte, tentando não deixar apagar. Quando o vento finalmente deu uma trégua e diminuiu, seu José ergueu-se com esforço visível. Disse que ia até a beira da estrada ver se conseguia parar alguém para pedir ajuda. Dona Cida pediu desesperada para ele não a deixar sozinha naquele lugar escuro e assustador. Ele garantiu que ia ali pertinho, apenas 2 passos, que ela poderia vê-lo daqui de onde estava. Subiu a pequena barranquinha com dificuldade e voltou a acenar para os carros que passavam. Uma moto passou em alta velocidade, respingando água e lama em todas as direções. Depois um carro velho com a porta batendo, fazendo barulho alto, mas nenhum dos dois parou. Ao voltar para junto de Dona Cida, debaixo da árvore, ele a encontrou tossindo forte. O corpo dela tremia violentamente, de frio, e ele percebeu que a situação estava ficando grave. Disse que ela precisava de um cobertor urgentemente ou ficaria ainda mais doente. Tirou o casaco que ainda lhe restava sobre o corpo e colocou sobre ela com todo cuidado. Mandou que puxasse para cima para esquentar bem o pescoço e o peito. Dona Cida perguntou preocupada o que seria dele sem o casaco no frio daquela noite. Seu José disse que se virava, que já tinha passado muitas madrugadas no sereno da roça. Comentou que tinha consertado bomba d'água em noites frias e que aquilo não o derrubaria. Bateu os braços contra o próprio corpo, tentando se esquentar e manter a circulação. Uma luz ao longe surgiu vacilante no escuro, pequena demais para ser carro grande. Era baixa demais para ser caminhão. Oscilava, indo e vindo, como quem procura algo perdido. Dona Cida perguntou se ele estava vendo aquela luz estranha se aproximando devagar. Seu José respondeu que sim, que parecia ser luz de bicicleta vindo na direção deles. A luz se aproximou balançando e cortando a escuridão devagar, mas com persistência. Veio pela beirada da estrada, desviando cuidadosamente dos buracos até parar a poucos passos deles. Um rapaz magro e encharcado pela chuva, com um boné gasto e um sorriso tímido, desceu da bicicleta.
Os olhos castanhos procuravam entender a cena à sua frente, tentando avaliar a situação daqueles idosos. Seu José perguntou desconfiado para onde exatamente estavam indo, começando a se preocupar com aquele caminho. Pedro respondeu de forma vaga que era um lugar tranquilo, que eles iriam gostar de conhecer. Até que de repente parou o carro no acostamento de uma estrada completamente deserta e isolada. E disse para esperarem ali que o carro tinha feito um barulho estranho e ele ia buscar ajuda. Dona Cida, preocupada com o filho, tentou segurar o braço dele antes que saísse. Perguntou se queriam que fossem junto, se não seria melhor ficarem todos juntos. Pedro disse que não, que seria rápido, questão de minutos apenas. Ele entrou no carro rapidamente, acelerou forte e desapareceu na curva da estrada sem olhar para trás. Minutos viraram horas intermináveis naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. A chuva começou a cair devagar, depois foi ficando cada vez mais forte e violenta. Dona Cida tremia de frio, olhando fixamente para a estrada vazia, esperando ver o carro voltar. Perguntou ao marido se o filho ia voltar mesmo, se não tinha acontecido nada grave. Seu José, com o coração apertado, mas tentando ser forte, mentiu para protegê-la da verdade dolorosa. Disse que sim, que ele só devia ter se perdido no caminho de volta. Mas no fundo, lá no mais profundo do seu coração, ele sabia a terrível verdade. Sabia que o filho deles, o menino que criaram com tanto amor, os tinha deixado para trás propositalmente. Enquanto a noite caía pesada sobre aquela estrada abandonada, os dois permaneciam ali unidos. Os faróis dos carros passavam ao longe e cada um que se aproximava trazia uma centelha de esperança. Mas nenhum parava realmente, apenas seguiam seu caminho, deixando os idosos para trás. E assim, entre o frio penetrante, o barro grudento e a dor da rejeição, dois pais esperavam. Esperavam por um filho que não voltaria, pelo menos não naquele momento de desespero e solidão. Esperavam, porque o amor de pais não desiste facilmente, mesmo diante do abandono mais cruel. Enquanto a chuva caía forte sobre a estrada deserta, os faróis passavam levantando ondas de lama suja. Alguns carros diminuíam a velocidade como se fossem parar para ajudar os idosos, mas aceleravam de novo, deixando apenas o cheiro forte de gasolina e a sensação de abandono. O mundo estava com pressa demais para se importar com dois velhinhos perdidos na estrada. Dona Cida comentou com a voz fraca que sua vista estava embaçada, que não enxergava mais direito. Disse que aquele frio estava entrando pelos ossos, penetrando fundo em seu corpo frágil. Seu José puxou o casaco surrado que vestia e envolveu os ombros dela com todo cuidado. Disse para ela ficar pertinho dele, que daqui a pouco a chuva aliviaria e poderiam achar um abrigo. Tentaram sinalizar com as mãos para os carros que passavam, acenando desesperadamente. Seu José balançava o braço, levantava o chapéu molhado, fazia gestos largos, tentando chamar a atenção. Um caminhão grande buzinou alto e barulhento, mas seguiu em frente sem parar para ajudar. Um carro branco até parou por um segundo. O vidro desceu apenas 2 dedos, revelando uma fresta. Uma moça jovem olhou com pena evidente nos olhos para a cena triste. Mas um homem ao lado dela disse qualquer coisa e o carro foi embora rapidamente. O silêncio que ficou depois foi mais pesado que todo o barulho da buzina do caminhão. Dona Cida perguntou baixinho, com a voz embargada pela emoção, se o filho realmente não voltaria. Seu José respirou firme, como quem segura uma onda para ela não bater com toda a força. Disse que talvez tivesse acontecido alguma coisa com o carro, que talvez ele tivesse se perdido. Argumentou que eles não conheciam bem esses caminhos da região. Era tudo muito confuso. Dona Cida tentou sorrir mesmo com os olhos cheios de lágrimas e disse que ele sempre arrumava explicação. Comentou que era por isso que o amava tanto, porque ele sempre tentava poupar seu coração. O vento mudou de direção e a chuva começou a bater de lado, mais forte ainda.
Na margem da estrada havia uma pequena descida coberta de mato e ali embaixo um capinzal com uma árvore grande. Seu José olhou em volta procurando algum abrigo e segurou firme a mão dela, dizendo que iriam para baixo da árvore. Disse que não. Era o ideal, mas ao menos cortaria o vento gelado que soprava forte. Desceram devagar e com muito cuidado, os pés escorregando perigosamente no barro molhado. Cada passo era um esforço tremendo para aqueles corpos cansados e fracos. Quando finalmente chegaram ao tronco da árvore, sentaram-se lado a lado exaustos. Dona Cida encostou a cabeça no ombro do marido procurando conforto e calor. Um silêncio comprido se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da água batendo nas folhas. De repente, ela perguntou se ele lembrava do dia em que Pedro ganhou o primeiro caderno da escola. Seu José respondeu que sim, que lembrava bem. Tinha desenho de castelo colorido na capa. Contou que o menino tinha dito que ia morar num lugar assim, grande e bonito como um castelo. Disse que colocaria os pais lá dentro para não pegarem chuva nunca mais na vida. Os dois riram baixinho, com aquele riso triste que vem misturado com lágrimas de saudade. Seu José comentou que Deus sabia que eles tinham feito o que podiam pelo filho. Diz que deram o estudo, o pão de cada dia e principalmente o exemplo de como viver. Afirmou que o resto, o que veio depois, era escolha do próprio Pedro. Dona Cida disse que não queria acreditar que o filho os tinha deixado ali propositalmente. Seu coração de mãe se recusava a aceitar aquela realidade tão dolorosa e cruel. Seu José respondeu com sabedoria para ela acreditar no que a acalmasse naquele momento difícil. Disse que a gente se levanta, dá mais um passo, era o que sempre fizeram a vida toda. Ela assentiu com a cabeça, concordando silenciosamente com as palavras sensatas do marido. Ficaram alguns minutos ali em silêncio, cada um guardando seus pensamentos dolorosos. Guardavam como quem protege um fogo miudinho debaixo de chuva forte, tentando não deixar apagar. Quando o vento finalmente deu uma trégua e diminuiu, seu José ergueu-se com esforço visível. Disse que ia até a beira da estrada ver se conseguia parar alguém para pedir ajuda. Dona Cida pediu desesperada para ele não a deixar sozinha naquele lugar escuro e assustador. Ele garantiu que ia ali pertinho, apenas 2 passos, que ela poderia vê-lo daqui de onde estava. Subiu a pequena barranquinha com dificuldade e voltou a acenar para os carros que passavam. Uma moto passou em alta velocidade, respingando água e lama em todas as direções. Depois, um carro velho com a porta batendo, fazendo barulho alto, mas nenhum dos dois parou. Ao voltar para junto de Dona Cida debaixo da árvore, ele a encontrou tossindo forte. O corpo dela tremia violentamente, de frio, e ele percebeu que a situação estava ficando grave. Disse que ela precisava de um cobertor urgentemente ou ficaria ainda mais doente. Tirou o casaco que ainda lhe restava sobre o corpo e colocou sobre ela com todo cuidado. Mandou que puxasse para cima para esquentar bem o pescoço e o peito. Dona Cida perguntou preocupada o que seria dele sem o casaco no frio daquela noite. Seu José disse que se virava, que já tinha passado muitas madrugadas no sereno da roça. Comentou que tinha consertado bomba d'água em noites frias e que aquilo não o derrubaria. Bateu os braços contra o próprio corpo tentando se esquentar e manter a circulação. Uma luz ao longe surgiu vacilante no escuro, pequena demais para ser carro grande. Era baixa demais para ser caminhão. Oscilava indo e vindo como quem procura algo perdido. Dona Cida perguntou se ele estava vendo aquela luz estranha se aproximando devagar. Seu José respondeu que sim, que parecia ser luz de bicicleta vindo na direção deles. A luz se aproximou balançando e cortando a escuridão devagar, mas com persistência. Veio pela beirada da estrada, desviando cuidadosamente dos buracos até parar a poucos passos deles.
Um rapaz magro e encharcado pela chuva, com um boné gasto e um sorriso tímido, desceu da bicicleta. Os olhos castanhos procuravam entender a cena à sua frente, tentando avaliar a situação daqueles idosos. O rapaz perguntou com voz simples e sem pressa se eles estavam precisando de ajuda naquela noite. A voz tinha aquele sotaque arrastado de quem cresceu em rua, não em sala de reunião chique. Dona Cida olhou para o marido como quem pede permissão para ter esperança mais uma vez. Seu José endireitou as costas cansadas e respondeu com a gentileza que nunca perdia. Disse que sim, que estavam precisando de ajuda, que tinham passado por um dia muito difícil. O rapaz encostou a bicicleta velha no tronco da árvore e tirou algumas coisas da mochila surrada. Puxou um pedaço de pano, um casaco velho, mas limpo, e um saco com pão dentro. Estendeu primeiro o casaco para Dona Cida com delicadeza e respeito pela senhora. Disse que não era grande coisa, mas que pelo menos esquentava um pouco do frio. Explicou que morava ali adiante numa casinha que tinha improvisado para se proteger da chuva. Ofereceu levá-los para lá. Disse que pelo menos poderiam ficar até amanhecer em segurança. Os olhos de Dona Cida brilharam pela primeira vez naquela noite longa e terrível. Seu José segurou o impulso de agradecer demais antes da hora, mantendo a cautela natural. Respirou fundo e mediu o homem com o olhar experiente de quem viveu muito. Viu bondade genuína, viu fome compartilhada, viu coragem verdadeira naqueles olhos jovens. Perguntou qual era o nome dele, querendo conhecer aquele salvador improvável. O rapaz respondeu que se chamava Rafael, um nome simples, mas bonito. Seu José estendeu a mão calejada e apertou com firmeza, como quem sela um acordo importante. Disse que ele era o José e que aquela ali era a Cida, sua companheira de vida. Completou que se ele dizia que era abrigo, para eles já era casa, o suficiente. E a luz fraca da bicicleta, que antes parecia tão pequena e insignificante, iluminou o suficiente. Iluminou apenas o necessário para o primeiro passo fora da escuridão completa, trazendo esperança renovada. Rafael ajeitou o boné na cabeça e puxou a bicicleta pela guia com cuidado. Foi abrindo o caminho com a luz fraca, mas persistente pendurada no guidão velho. A chuva tinha dado uma trégua bem-vinda, mas o vento ainda batia forte no rosto. Ele olhou para os dois idosos e falou com cuidado, como quem não queria assustar pessoas já assustadas. Disse que tinha um lugar ali adiante, debaixo de um viaduto próximo. Não era muito, mas protegia. Explicou que cortava a água e o frio, que se confiassem nele, ele os levaria para lá. Seu José trocou um olhar profundo com Dona Cida, um daqueles olhares de casal antigo. Nos olhos dela havia cansaço profundo, mas também uma esperança tímida renascendo. Ele assentiu com a cabeça decidido e disse que iriam com o rapaz, que agradeciam a bondade dele. Foram devagar pela estrada escura, contornando as poças de água com cuidado para não cair. A luz da bicicleta desenhava sombras tortas no chão irregular, criando formas estranhas na escuridão. De vez em quando, Rafael virava o rosto para trás para ver se eles conseguiam acompanhar o ritmo. Avisava com antecedência sobre os buracos, no caminho, levantando o pneu da frente com habilidade. Ofereceu o braço para Dona Cida nos trechos mais difíceis, ajudando-a a manter o equilíbrio. Ela agradeceu e perguntou novamente como ele disse que se chamava, querendo gravar bem aquele nome. Rafael repetiu o nome e ela comentou com um sorriso cansado que era um nome bonito. Disse que ela era Cida e que aquele ali era o José, seu marido e companheiro de uma vida inteira. Rafael respondeu educadamente que era um prazer conhecê-los, com sinceridade na voz. O caminho descia por um barranco curto e íngreme até um terreno batido sob o viaduto. Ali, Rafael tinha improvisado um abrigo,
simples, mas funcional, com uma lona azul esticada. A lona estava presa com barbantes amarrados a vergalhões enferrujados que encontrara por ali. Embaixo da lona havia 2 paletes de madeira limpos, um cobertor ralo, mas dobrado com cuidado. Tinha também um caixote servindo de mesa com copos de plástico e um fogareiro a álcool apagado. Não era uma casa de verdade, mas dava a impressão clara de cuidado e organização. Havia uma ordem nas coisas simples que revelava o caráter daquele jovem. Rafael disse que era ali mesmo, pedindo para sentarem um pouquinho enquanto pegava o que tinha. Abriu a mochila surrada e tirou um saco com pães já amanhecidos, mas ainda comestíveis. Tirou também um pote pequeno com margarina e uma garrafinha, com café morno dentro. Disse sem graça, para não repararem muito, que era o que tinha disponível no momento. Completou que ia repartir tudo com eles, que ali ninguém passava fome sozinho. Seu José fez menção de recusar por orgulho e dignidade, que sempre manteve. Mas os dedos de Dona Cida tremeram visivelmente de fome sobre o colo dela. Ele entendeu imediatamente a situação e disse que aceitavam sim, com gratidão, pedindo que Deus pagasse. Rafael passou 2 copos de plástico, encheu com o café morno que tinha guardado. Estendeu primeiro para ela, dizendo que a senhora bebia primeiro como um cavalheiro. Dona Cida agradeceu emocionada e tomou um gole devagar, fechando os olhos por um instante. Comentou que estava quentinho, que parecia um abraço reconfortante depois de tanto frio. Rafael perguntou sem curiosidade de fofoqueiro, mas com o cuidado genuíno de quem quer ajudar. Perguntou de onde eles tinham vindo, tentando entender como ajudar melhor aquela situação. Seu José respirou fundo, sentindo a resposta ficar presa na garganta apertada. Escolheu as palavras com muito cuidado, como quem pisa em vidro quebrado espalhado. Diz que vieram do interior visitar o filho que morava na cidade grande. Parou de falar, olhou fixamente para as próprias mãos calejadas e não conseguiu continuar. Disse apenas que acabaram ficando pela estrada, sem entrar em mais detalhes dolorosos. Rafael abaixou a cabeça, respeitando aquele silêncio carregado de significado e dor. Não perguntou mais nada, respeitando a privacidade e o sofrimento visível daquelas pessoas. Em vez disso, abriu o casaco molhado, tirou um pedaço de plástico, seco que guardava. Ajoelhou-se no chão e forrou cuidadosamente o palete de madeira para ficar mais confortável. Disse para Dona Cida deitar ali, que o senhor José ficaria no outro palete ao lado. Completou que ele mesmo ficaria sentado na bicicleta, encostado na pilastra de concreto. Garantiu que qualquer coisa acordava rápido, que eles não precisavam se preocupar com nada. Seu José insistiu que não precisava daquilo, que o rapaz já tinha feito demais por eles. Disse que eles se ajeitariam de algum jeito, que não queriam dar mais trabalho ainda. Rafael respondeu de forma simples e direta que não era demais fazer aquilo. Contou que ele também já tinha precisado de um canto para dormir muitas vezes. Disse baixinho que um dia tinha aprendido uma lição importante sobre a vida. Explicou que a gente vira gente de verdade quando dá para o outro aquilo que gostaria de ter recebido. Dona Cida puxou o cobertor fino até o queixo, sentindo o calor começar a voltar ao corpo. Os lábios dela tremiam menos agora. A cor estava voltando gradualmente ao rosto pálido. Ela perguntou com cuidado se Rafael tinha família, se tinha alguém esperando por ele. Ele pensou por um longo segundo, os olhos perdidos no vazio da noite escura. Respondeu que tinha tido família, sim, mas hoje tinha amigos de rua que eram gente muito boa. Completou que tinha coragem também, e que às vezes isso era suficiente para segurar a onda. Seu José se sentou ao lado dele, preocupado em manter a educação que sempre teve. Perguntou com que Rafael trabalhava, como ganhava a vida nas ruas da cidade grande. Rafael explicou que trabalhava com o que aparecesse, qualquer serviço honesto que surgisse. Disse que carregava caixas no mercado local, descarregava caminhões pesados quando chamavam,
Contava que limpava quintais, fazia bicos num ferro velho ali para cima da rua. Revelou que estava tentando juntar dinheiro aos poucos para tirar os documentos perdidos. Queria ver se conseguia estudar à noite numa escola pública, melhorar de vida, mas sorriu de canto ao dizer isso, um sorriso que misturava esperança e resignação. Completou que, enquanto isso, a gente ia levando a vida do jeito que dava. A chuva começou a tamborilar de leve na lona azul esticada sobre eles. O som lembrava dedos impacientes batendo repetidamente numa mesa de madeira. Rafael levantou-se rapidamente e regulou a queda da lona para não acumular água. Ajeitou os nós com habilidade e voltou para perto deles, sempre atento aos detalhes. Disse que amanhã cedo, quando clarear o dia, tinham lugares para ir. Explicou que tinha um posto da polícia, mas para lá, onde podiam pedir ajuda. Falou também de uma igreja que servia café da manhã para quem precisasse. Ofereceu ir com eles, disse que ficava melhor chegar nesses lugares acompanhados de alguém. Seu José respondeu que ele já tinha ajudado bastante, que não queria dar mais trabalho. Rafael deu de ombros com sinceridade, dizendo que não era trabalho nenhum, era apenas caminho. Completou que, de qualquer jeito, ele já ia passar por lá no dia seguinte. Dona Cida abriu com cuidado a bolsinha de tecido surrado que tinha trazido da viagem. Tirou de dentro um pedaço do bolo de fubá que resistira embalado na marmita. Estava um pouco amassado pela jornada, mas ainda inteiro e cheiroso. Pediu para Rafael comer com eles. Disse que o bolo tinha sido feito pensando no filho, mas que hoje ela queria que servisse para agradecer a bondade dele com eles. Rafael pegou o pedaço de bolo devagar e com muito respeito, como quem recebe algo sagrado. Comentou que fazia muito tempo que não comia bolo de fubá caseiro, que isso lembrava casa. Mordeu o pedaço e o sabor trouxe lembranças de um tempo distante em sua memória. Os três ficaram em silêncio por alguns instantes, partilhando o mesmo gosto simples. Partilhavam também a mesma noite difícil, o mesmo abrigo improvisado sob o concreto frio. Ali, debaixo daquele viaduto esquecido, uma ligação profunda começou a nascer entre eles. Não tinha sobrenome nem endereço fixo, tinha apenas aquilo que salva as pessoas de naufragarem. Tinha humanidade, compaixão e cuidado genuíno de um ser humano pelo outro. Seu José quebrou o silêncio, perguntando com cuidado se Rafael tinha algo de valor consigo. Perguntou se tinha documentos, remédios, alguma coisa importante que precisasse guardar. Rafael respondeu que tinha alguns documentos básicos que conseguira manter, alguns remédios também. Seu José disse que, de valor mesmo, eles só tinham uma coisa ainda, algo muito especial. Tirou do bolso interno da jaqueta velha um anel simples e gasto pelo tempo. O ouro tinha perdido o brilho com os anos. Era agora mais lembrança do que metal precioso. Explicou que era a aliança de casamento deles, 40 anos juntos naquele símbolo. Disse que o resto o tempo tinha levado embora, mas aquilo permanecia com eles. Rafael olhou para o anel com profundo respeito, reconhecendo o valor simbólico daquele objeto. Comentou baixinho que então eles tinham muita coisa de valor, sim, a história toda. A noite avançou lentamente e o vento finalmente diminuiu, dando trégua ao frio. Quando o cansaço veio de uma vez só como uma onda que não se pode segurar. Dona Cida adormeceu primeiro, a mão ainda segurando firmemente a borda do cobertor fino. Seu José, com o corpo completamente moído pelo dia, difícil, resistiu um pouco mais acordado. Resistiu, vigiando como sempre fez durante toda a vida. Primeiro a roça, depois a casa. Agora vigiava o sono tranquilo da mulher que amava, até que os olhos pesaram demais. Rafael ficou acordado a noite toda, encostado na pilastra fria de concreto. A bicicleta velha servia de encosto improvisado, a luz apagada para não chamar atenção indesejada. Ele mexia as pernas de vez em quando, para não deixar o corpo esfriar completamente.
De vez em quando, olhava para os dois idosos dormindo e ajeitava com cuidado a ponta da manta. Fazia isso como quem cuida de algo precioso que lhe foi confiado naquela noite. De cima do viaduto, a cidade continuava correndo seu ritmo frenético sem parar. Mas ali embaixo, naquele intervalo entre a água que caía e o concreto que protegia, 3 vidas tinham se encontrado do jeito mais antigo e verdadeiro que existe. Um precisando do outro, compartilhando o pouco que tinham sem esperar nada em troca. Quando a madrugada começou finalmente a clarear, trazendo esperança renovada, uma brisa mais quente passou. A brisa anunciava o fim daquela tempestade que tinha marcado tanto aquela noite. Rafael levantou devagar, estalou as costas doloridas pela posição desconfortável. Sussurrou baixinho para si mesmo, quase como uma promessa feita ao universo. Disse que ia dar certo, que eles encontrariam um caminho juntos dali para frente, e naquela manhã cinzenta, mas sem chuva, bem antes do sol se impor forte no céu, a história deu o seu primeiro passo verdadeiro para fora da escuridão mais profunda. Sem que ninguém ali ainda soubesse o quanto aquele encontro improváveis mudaria o destino. Mudaria não apenas as vidas deles 3, mas de muitas outras pessoas que ainda viriam. O dia amanheceu cinzento, mas pelo menos sem a chuva torrencial da véspera. A umidade ainda grudava desconfortavelmente na pele, e o vento cortava, mas mais manso agora. Rafael apagou o fogareiro que tinha mantido aceso durante parte da noite para dar calor. Bateu a poeira acumulada do jeans surrado e falou com aquele jeito direto e sem rodeios. Disse que eles precisavam levantar devagar, que tinha uma igreja ali adiante que servia café cedo. Explicou que depois podiam passar numa unidade de saúde, porque Dona Cida estava tossindo. Comentou que seria bom dar uma olhada, fazer uma avaliação médica básica. Dona Cida sentou-se com cuidado no palete, segurando o cobertor junto ao peito frio. Disse que estava melhor já, mas que um cafezinho realmente ajudaria bastante. Seu José esticou as costas cansadas com esforço, ajeitou o chapéu gasto na cabeça. Assentiu concordando e disse que iriam aonde Rafael os guiasse naquele dia. Comentou que Deus tinha mandado o rapaz na noite anterior para salvá-los. Completou que hoje seguiriam a bússola dele, confiando em seu conhecimento da cidade. Saíram daquele abrigo improvisado sob o viaduto que os tinha protegido durante a noite. Rafael empurrava a bicicleta velha devagar, limpando com a mão a luz embaçada do farol. No caminho, ia apontando com cuidado os pequenos perigos que conhecia bem. Avisava onde o chão escorregava, mandava pisarem de um lado específico. Dizia para darem mais um passo ali, sempre guiando com atenção e cuidado. A igreja era simples e acolhedora, de portas abertas, convidando quem precisasse entrar. Tinha bancos de madeira gastos pelo tempo e um salão ao lado onde tudo acontecia. Ali, voluntários dedicados arrumavam garrafas térmicas de café fumegante, pão fresco. Tinha também uma panela grande de mingau quente que cheirava a aconchego e cuidado. Uma senhora gordinha de avental florido e sorriso pronto veio recebê-los na porta. Disse que se chamava Marta e que eles podiam entrar sem medo. Explicou que tinha cadeiras para sentar, cobertores limpos disponíveis, sopa do jantar de ontem. Garantiu que ainda estava quentinha e gostosa, convidando-os a se servirem à vontade. Dona Cida ficou visivelmente emocionada com aquela gentileza toda, depois de tanta dureza. Levou a mão ao coração, dizendo que Deus abençoasse aquela senhora bondosa. Disse que aceitavam com gratidão tudo o que estava sendo oferecido. Marta trouxe pessoalmente 2 canecas grandes, fumegantes e pão com manteiga. Rafael recusou de primeira envergonhado, achando que não merecia aquilo tudo. Mas ela insistiu com firmeza, dizendo que comida partilhada é comida multiplicada. Mandou que ele sentasse e comesse também, que ali todos eram iguais. Enquanto comiam aquele café da manhã simples, mas reconfortante,
Algo mudava dentro deles. Um voluntário mais novo de boné e camiseta de time cochichou baixinho para Marta. Comentou que aqueles dois eram gente do interior pela forma de falar e se vestir. Marta deu um olhar curto, mas firme, que ensinava sem precisar gritar alto. Disse que ali naquele lugar não perguntavam de onde a pessoa vinha. Explicou que perguntavam apenas do que ela precisava agora, o que importava de verdade. Depois do café reconfortante, Rafael ajudou a levar os dois até a unidade de saúde. A unidade ficava relativamente perto dali, a algumas quadras apenas de caminhada. A recepção estava completamente cheia de gente esperando atendimento desde cedo. Um segurança grande de braços cruzados barrava a entrada de quem vinha sem senha. Dizia alto para todos ouvirem que a senha tinha acabado. Quem não pegou, voltava amanhã. Rafael respirou fundo, puxando para si aquela calma que tinha aprendido na vida dura. Aproximou-se do segurança e falou educadamente que a senhora estava tossindo forte desde ontem. Pediu para deixarem falar rapidamente com a enfermeira, disse que seria coisa rápida. O homem virou o rosto sem interesse, dizendo que sem senha não tinha atendimento nenhum. Rafael não desistiu facilmente, conhecia bem aquele sistema e suas brechas de humanidade. Encarou a fila inteira com os olhos, varreu o corredor procurando uma solução. Achou a plaquinha de triagem pendurada na parede e bateu de leve na porta. Uma enfermeira de jaleco branco, cabelo preso e olhos firmes, apareceu na entrada. Rafael leu rapidamente no crachá dela e disse bom dia chamando-a pelo nome. Explicou que aquela senhora tinha tosse forte e tinha passado a noite toda na chuva. Perguntou se ela podia dar apenas uma olhadinha rápida. Disse que esperaria do lado de fora. A enfermeira Lúcia avaliou os três num relance rápido, mas preciso e experiente. Viu a roupa ainda úmida, viu a idade avançada, viu a palidez preocupante de Dona Cida. Mandou trazer a senhora para a triagem, falando alto o suficiente para o segurança escutar. Explicou que casos com risco respiratório tinham prioridade e passavam na frente mesmo. O segurança desviou os olhos constrangido, percebendo que tinha errado ao barrar aquelas pessoas. Seu José, sempre constrangido por natureza, pediu desculpas pelo incômodo causado. Disse que não queriam pular ninguém na fila, que podiam esperar se fosse necessário. Lúcia garantiu com firmeza que não estavam pulando ninguém, que era prioridade médica mesmo. Na salinha pequena, mas limpa, aferiram a pressão sanguínea, ouviram o pulmão com atenção. Mediram também a temperatura corporal, que estava um pouco elevada, preocupante. Lúcia foi objetiva em seu diagnóstico, mas manteve a doçura no tom de voz. Disse que Dona Cida tinha um início de bronquite por causa do frio intenso e da umidade. Explicou que passaria um remédio adequado e uma inalação ali mesmo na unidade. Completou que depois ela precisava ficar em lugar seco e aquecido o tempo todo. Dona Cida repetiu a palavra lugar, quase pedindo desculpas por não ter um. Disse baixinho que a gente dava um jeito de alguma forma, sempre deram. Rafael se adiantou rapidamente dizendo que ele arrumava um lugar adequado. Garantiu que nem que fosse preciso conseguir vaga numa pensão por alguns dias. Prometeu que correria atrás disso, que não deixaria os dois ao relento novamente. Lúcia imprimiu a ficha médica e escreveu de próprio punho um lembrete importante. Disse que tinha um centro de referência temporária, um abrigo municipal na região. Explicou que hoje, mais tarde, viria uma assistente social fazer atendimento ali. Sugeriu que, se eles esperassem, ela tentaria encaixá-los para conversar sobre opções. Seu José ficou com os olhos marejados de emoção e gratidão profunda. Apertou a mão de Lúcia com as duas mãos calejadas dele, agradecendo do fundo do coração. Disse emocionado que ela era um verdadeiro anjo mandado por Deus. Lúcia sorriu com humildade, dizendo que não era anjo nenhum, que só fazia sua parte. Completou que quem estava fazendo o verdadeiro milagre ali
Era aquele rapaz jovem. Disse que ele não tinha largado os dois desde cedo, que isso sim era admirável. De volta ao salão acolhedor da igreja, Marta apareceu carregando um saco grande. Dentro tinha roupas doadas, tudo limpinho e bem dobrado com carinho. Disse para seu José ver se servia, que tinha um casaco mais pesado ali dentro. Mostrou também uma blusa de lã grossa para Dona Cida se aquecer melhor. Tinha ainda uma sacolinha com sabonete, escova de dentes e outras coisas básicas de higiene. Convidou-os a ficarem sabendo que hoje à noite teria macarronada para todos. Pediu que voltassem para jantar, que seriam sempre bem-vindos ali. Dona Cida passou a mão pela lã macia da blusa, como quem reencontra um carinho há muito esquecido. Disse, emocionada, que nem sabia como agradecer tanta bondade de pessoas desconhecidas. Marta respondeu com sabedoria que a gente agradecia ficando bem e cuidando da saúde. Completou que o resto a vida ia ajeitando, que era assim que as coisas funcionavam. Rafael aproveitou a hora do almoço para correr até o mercado onde às vezes trabalhava. Bateu na porta lateral que dava para o depósito e falou com seu Arlindo. Seu Arlindo era o chefe do depósito, um homem de bigode grisalho e cara de poucos amigos. Mas por baixo daquela aparência dura, tinha um coração mais mole que pão quente. Rafael pediu um dia de trabalho de descarga, mesmo que fosse pesado. Disse que precisava urgente. Explicou que precisava de dinheiro rápido para resolver uma situação importante. Arlindo coçou o bigode pensativo por um momento, avaliando a situação. Disse que o dia estava apertado de serviço, mas que Rafael nunca o deixava na mão. Mandou que entrasse logo, que tinha caminhão chegando para descarregar em breve. Rafael trabalhou dobrado naquele dia, muito além do que normalmente faria. Carregou caixas pesadas, empilhou engradados com cuidado, limpou o corredor sujo do depósito. No fim da tarde, com as mãos ardendo e os ombros reclamando de dor, voltou satisfeito. Voltou contando cuidadosamente as notas miúdas que tinha ganho com o trabalho honesto. Parou numa farmácia no caminho de volta e comprou os remédios prescritos para Dona Cida. Comprou também um pacote de balas de gengibre que eram boas para a garganta. Quando chegou de volta, encontrou os dois sentados no palete com as roupas novas. Estavam com o rosto visivelmente mais corado, mais saudável do que antes. Seu José levantou-se rapidamente, como quem vê um filho voltando de longa viagem. Disse que tinha pensado que ele não viria mais, que tinha ficado preocupado. Rafael explicou que foi correr atrás de umas coisas importantes para resolver. Mostrou o saquinho da farmácia com os remédios, dizendo que estava tudo ali. Mostrou também as balas de gengibre que tinha comprado para ajudar na recuperação. Dona Cida pegou aquele presente simples, como quem recebe algo valiosíssimo de aniversário. Os olhos dela brilharam de emoção genuína e gratidão profunda. Disse com a voz embargada que Rafael era a luz verdadeira, que tinha aparecido na noite deles. Rafael deu apenas um meio sorriso tímido, sempre humilde em suas ações. Comentou que às vezes uma luz pequena já era suficiente para mostrar o caminho. Eles jantaram todos juntos na igreja, macarronada, fumegante, servida em pratos de plástico. A comida estava gostosa e farta, feita com carinho pelas mãos dedicadas dos voluntários. Voltaram para o abrigo improvisado, já com o vento mais quente trazendo alívio. Antes de se deitarem para dormir, Rafael abriu um mapa todo amarrotado que guardava. Circulou com cuidado 2 endereços importantes, o centro de referência e um abrigo municipal. Disse que amanhã cedo iriam visitar esses lugares para ver as opções disponíveis. Avisou que não prometia nada de concreto, mas que tentaria até conseguir algo melhor. Seu José respirou fundo com aquela dignidade serena que sempre teve na vida, com aquela postura de quem já conheceu o pior que a vida pode oferecer. E mesmo assim, nunca fechou a porta para a possibilidade do melhor acontecer. Fez uma promessa solene, dizendo que o bem que Rafael estava fazendo não se perdia.
Garantiu que o bem sempre dava volta, que sempre voltava para quem o praticava. Dona Cida ajeitou o cobertor sobre si e cochichou baixinho uma promessa também. Disse que amanhã faria um café do jeito que tinha aprendido com a própria mãe. Prometeu que o cheiro iria acordar até passarinho de cidade acostumado com barulho. Rafael riu baixinho daquela promessa singela, mas cheia de significado. Comentou que com cheiro de casa de verdade, ninguém se perde nunca. A noite caiu mansa sobre eles, sem a violência da tempestade da noite anterior. Não havia luxo ali, não havia conforto material, mas havia algo muito mais importante. Havia cuidado genuíno, havia respeito mútuo, havia dignidade preservada apesar de tudo. E isso bastou para que o frio cruel do mundo ficasse um pouco do lado de fora. Ali no silêncio reconfortante, sob o concreto protetor, algo essencial foi sendo costurado, um laço invisível mas forte, que sem que eles soubessem ainda atravessaria muitos anos. Anos de dificuldades, mas também de vitórias, de dores, mas também de alegrias inesperadas. No fim da tarde do dia seguinte, depois de voltarem do centro de referência, algo mudou. Voltaram com a promessa de avaliação marcada para o dia seguinte, um primeiro passo. Rafael levou seu José e Dona Cida até uma pensão simples conhecida. Ficava a apenas 2 ruas da igreja que os tinha acolhido tão bem. Era uma casa antiga, com paredes descascadas pelo tempo, mas os quartos eram limpos. Tinha aquele cheiro característico de sabão em pedra que lembrava quintais do interior. A dona da pensão, Dona Neide, olhou os 3 de cima a baixo, inicialmente desconfiada. Mas bastou Rafael explicar a situação, dizer que era só por uma noite. Bastou ele pedir para ela não deixar a senhora pegar mais sereno que ela mudou. Abriu o portão enferrujado e destrancou um quarto pequeno de janela miúda. Disse que não era hotel 5 estrelas, mas tinha cama boa e coberta quente. Completou que tinha água morna no chuveiro e que um banho fazia milagres. Mandou que tomassem um banho bom, que a vida entrava nos eixos depois disso. Rafael puxou do bolso algumas notas amarrotadas que tinha ganhado no dia. Seu Arlindo tinha pagado o bico honestamente e ele já tinha separado o dinheiro. Tinha separado a parte dos remédios e agora pagava a diária sem fazer barulho. Quando seu José percebeu o que estava acontecendo, a mão foi direto ao bolso. Foi direto ao bolso da jaqueta velha, onde guardava a carteira surrada de couro. Disse firme que não podia aceitar aquilo, que não estava certo o rapaz gastar assim. Argumentou que eles dariam um jeito, que venderia o relógio se fosse preciso. Disse que arrumaria com a igreja, mas que Rafael não gastaria o dinheiro que era dele. Rafael balançou a cabeça negando com tranquilidade, já estava decidido sobre aquilo. Disse que seu José já tinha pago sim, que já estava tudo resolvido. Completou que hoje a prioridade absoluta era a saúde de Dona Cida em primeiro lugar. Garantiu que amanhã pensariam no resto, mas hoje era sobre cuidar dela. Dona Cida ficou envergonhada e profundamente grata ao mesmo tempo por aquela bondade. Encostou a testa enrugada na mão forte de Rafael em sinal de gratidão. Disse, com a voz embargada, que ele não sabia o bem que tinha feito por eles. Confessou que já estava com medo terrível de dormir no relento de novo. Rafael garantiu com firmeza que ela dormiria quentinha naquela noite sem preocupações. Disse que ficaria lá fora sentado no banco da varanda montando guarda. Avisou que qualquer coisa era só bater na porta que ele estaria ali prontamente. Tomaram banho demorado, sentindo a água limpar, não apenas o corpo, mas também a alma. Comeram um prato generoso de sopa que Dona Neide improvisou com legumes frescos. Quando a noite caiu de vez sobre a cidade, o cansaço finalmente bateu forte. Bateu com toda a força acumulada de 2 dias intensos e difíceis. Antes de se deitar no colchão simples, mas confortável, seu José pediu algo importante.
Pediu a Rafael que se sentasse um instante na cadeirinha de madeira ao lado da cama. Havia um jeito sério no olhar dele, daqueles que avisam antecipadamente, daqueles olhares que dizem claramente que o que vem agora é muito importante. Rafael sentou-se curioso e respeitoso, pronto para ouvir o que o velho tinha a dizer. Seu José pediu que ele escutasse com atenção, que era algo que vinha do coração. Tirou do bolso interno da jaqueta um embrulhinho pequeno de pano surrado e desfiado. Disse que aquilo o acompanhava fielmente há exatos 40 anos de vida. Desfez o nó com calma e todo cuidado, revelando a aliança de casamento. O ouro estava visivelmente gasto pelo tempo, mas a aliança ainda guardava um brilho discreto. Por dentro dava para ver um risco fino de letras miúdas arranhadas com canivete. Estava escrito de forma tosca, mas emocionante. J mais C, 1985. Seu José contou que casou com Cida num salão emprestado da igreja do vilarejo. Disse que usou o terno alugado que ficava grande, sapato apertando o calcanhar o tempo todo. Contou que o bolo tinha glacê que desandou com o calor da festa, mas sorriu de leve ao falar disso, as lembranças antigas abrindo caminhos no coração. Disse que a promessa firmada naquele dia era coisa grande demais para esquecer. Contou que tinha dito para ela que quando viesse a tempestade, segurariam juntos. Explicou que esse anel era o lembrete físico daquela promessa feita décadas atrás. Rafael engoliu em seco, entendendo o significado daquilo antes mesmo de ouvir o resto. Seu José segurou a mão calejada do rapaz com firmeza e carinho paternal. Colocou a aliança ali, na palma aberta, e fechou os dedos dele em punho. Disse que não era pagamento pelo que tinha feito, que era algo muito maior. Explicou que era um sinal de que a bondade mostrada não se perderia. Disse que estava dando a certeza dele de homem, a garantia de uma vida inteira. Prometeu que um dia aquilo voltaria para Rafael de um jeito bonito e inesperado. Pediu que guardasse e, quando olhasse para aquela aliança, lembrasse de uma coisa. Lembrasse que existiam braços esperando por ele, que existia família o aguardando. Dona Cida, com os olhos úmidos de emoção, completou as palavras do marido. Disse que tinham perdido o rumo completamente naquela estrada fria e escura, mas que Deus tinha mandado Rafael aparecer justamente naquele momento de desespero. Completou que o mundo sempre tenta endurecer a gente, fazer perder a sensibilidade. Pediu para ele não deixar isso acontecer nunca, que mantivesse o coração mole. Explicou que esse anel tinha segurado as promessas deles por 4 décadas inteiras. Disse que agora segurava também a gratidão profunda que sentiam por ele. Rafael ficou calado por alguns segundos longos, os olhos presos no metal fino. Passou o polegar sobre as letrinhas tortas, gravadas por dentro com tanto amor. Sussurrou, baixinho as letras que via, J mais C, 1985. Comentou que era pura história de vida gravada em ouro velho, história verdadeira. Disse que não sabia se merecia receber algo tão valioso e significativo assim, mas prometeu, solenemente, que guardaria como se fosse um documento oficial da vida dele. Jurou que faria por eles mais do que tinha feito até agora. Disse que, se tivesse que atravessar a cidade inteira a pé, atravessaria sem reclamar. Prometeu que, se tivesse que bater de porta em porta, bateria em todas. Garantiu que ia achar um lugar melhor para eles ficarem com dignidade. Prometeu também que ia dar um jeito de mudar a própria sorte. Disse que voltaria ali de cabeça erguida, como alguém que honrou a confiança. Seu José encostou a palma da mão no peito de Rafael, bem em cima do coração. Disse que a sorte dele já tinha mudado naquele exato momento, quando decidiu dividir. Explicou que foi quando ele decidiu dividir o pouco que tinha com desconhecidos. Rafael tirou um cadarço de dentro da mochila surrada e improvisou um cordão simples. Passou a aliança com cuidado e prendeu com um nó bem firme. Pendurou no pescoço
por baixo da camiseta, sentindo o peso contra o peito. Disse quase num sussurro que assim não perderia nunca, que ficaria sempre perto. A madrugada foi chegando mansa, trazendo paz, depois de tanta turbulência. Dona Neide apagou as luzes do corredor, mas deixou uma lâmpada amarela acesa. Deixou acesa perto do quarto deles para não ficarem no escuro completo. O barulho da rua era distante, uma cidade que respirava do lado de fora. Lá dentro, o quarto pequenino guardava calor, silêncio reconfortante e aquele tipo de paz. Aquele tipo de paz que a gente só sente quando descobre que ainda existe bondade, que ainda existe gente boa, genuína neste mundo tão complicado e duro. Antes de dormir finalmente, Dona Cida chamou Rafael de volta à porta do quarto. Disse que amanhã cedo faria café, do jeito que aprendeu com a própria mãe. Café coado no pano bem forte e cheiroso como tinha que ser. Avisou que se ele não viesse tomar, ela ficaria muito brava com ele. Rafael riu, aliviando o peso emocional do dia, concordando de bom grado. Disse que viria sim com muito gosto, que não perderia aquele café por nada. Quando o quarto enfim se aquietou completamente, ele se sentou no banco da varanda. Ficou olhando a rua vazia e silenciosa, apenas alguns carros passando de vez em quando. A mão foi sem perceber ao cordão improvisado no pescoço tocando a aliança. Tocou o metal e pensou na própria história, cheia de pedaços soltos e perdidos. Pensou na vontade profunda de costurar tudo de novo, de fazer dar certo. E ali com o peito aquecido por um metal gasto e por duas pessoas especiais. Por duas pessoas que o tratavam como filho, mesmo sem laços de sangue. Fez um voto silencioso, mas firme consigo mesmo, naquela madrugada. Um dia, ele voltaria diferente, transformado, alguém melhor do que era agora. Na cama simples, mas confortável, seu José e Dona Cida adormeceram de mãos dadas. O rosto de ambos, antes duro e tenso do frio e do susto, finalmente relaxou. A dor do abandono cruel ainda estava ali presente. Não tinha desaparecido magicamente, mas agora dividia espaço com algo novo crescendo dentro deles, algo chamado esperança. E a vida do lado de fora seguia seu curso, alinhavando fios invisíveis, preparando encontros importantes que ninguém naquele quarto poderia imaginar ainda. Os dias seguintes pareceram costurar pacientemente o que a noite tinha rasgado violentamente. Com a ajuda dedicada da igreja e do centro de referência, Rafael conseguiu algo importante. Conseguiu primeiro uma vaga provisória num abrigo digno para Dona Cida e seu José. Não era luxo de forma alguma, mas tinha quarto arejado e limpo. Tinha alimentação quente 3 vezes ao dia e principalmente atenção humana. Na semana seguinte, Lúcia, a enfermeira dedicada, articulou com a assistência social do bairro. Veio visita domiciliar para avaliar a situação, avaliação médica completa, encaminhamento adequado. Em poucos meses de trabalho conjunto, o casal estava cadastrado oficialmente no sistema. Receberam o benefício social que garantiria aluguel de uma kitnet simples, mas digna. Era térrea, numa rua tranquila do bairro, perfeita para pessoas idosas. A plaquinha da porta dizia número 12B, e para eles parecia número de sorte. Seu José comentou emocionado que ali tinha janela que pegava sol de manhã cedinho. Disse que pendurariam as plantas de Dona Cida ali e o canto viraria casa. Dona Cida respondeu com sabedoria que casa é onde tem abraço verdadeiro. Completou que agora teria café coado toda manhã, como sempre sonharam ter. Rafael ia e vinha constantemente entre o trabalho e os estudos que tinha começado. De dia, fazia os bicos que apareciam para ganhar o sustento honestamente. À noite, entrou numa turma do EJA para concluir os estudos roubados pela rua. Dona Neide, a dona da pensão, emprestou um caderno novo e um dicionário velho. Seu Arlindo.
do depósito do mercado, assinou como referência para ele tirar documentos. Assinou os papéis para Rafael conseguir a segunda via de tudo que tinha perdido. Na parede simples da kitnet, Dona Cida colou com fita adesiva o primeiro boletim. O boletim do curso noturno que Rafael frequentava com dedicação impressionante. As notas subiam devagar, mas com firmeza, mostrando progresso constante mês a mês. Toda vez que Rafael saía rumo à aula noturna, passava a mão no cordão. Dona Cida dizia da porta com carinho maternal para ele ir com Deus. Pedia que voltasse contando o que tinha aprendido naquele dia na escola. Rafael respondia que voltaria sim, que hoje tinham redação sobre um tema interessante. O tema era justamente sobre o que me trouxe até aqui, sobre origens. Seu José arriscava uma resposta dizendo para ele escrever sobre coragem verdadeira. Completava que o resto ele explicaria nas palavras certas, que saberiam entender. Os meses foram virando ponte gradual para um ano inteiro de transformações. Rafael aprendeu a mexer em planilhas eletrônicas, desenhar orçamento básico, enviar e-mail formal. Um professor de português chamado Edgar viu nele mais do que simples vontade, viu vocação verdadeira, viu potencial que precisava ser lapidado e desenvolvido. Disse depois da aula que Rafael tinha olho para o que ninguém mais queria ver. Explicou que gente de rua não precisava só de prato de comida 3 vezes ao dia, que precisava principalmente de caminho, de direção, de propósito e dignidade. Disse que se Rafael construísse um caminho sólido, outros caminhariam junto com ele. Rafael anotou essa frase importante na capa do caderno com cuidado. Começou a sonhar alto, mas sempre com os pés firmes na terra. Com a ajuda de Marta da igreja, montou um pequeno mutirão semanal. Um mutirão focado em higiene básica e documentação para pessoas em situação de rua. Conseguiram doações importantes de escova de dente, sabonete, barbeador descartável. Ele fez uma lista organizada com nomes, datas de nascimento, pendências de cada um. Ligava para repartições públicas, marcava horários, ia junto acompanhar o processo todo. Aos poucos, alguns amigos de rua conseguiam tirar RG, CPF, carteira de trabalho. Conseguiam uma guia de consulta médica, uma vaga de trabalho temporário aqui e ali. O mutirão ganhou nome oficial e significativo. Chamava-se Passo a Passo. Certa tarde, ao voltar animado com 2 colegas recém-documentados, encontrou uma cena especial. Encontrou Dona Cida preparando bolo de fubá na cozinha pequena da kitnet. O cheiro maravilhoso atravessava o corredor inteiro do prédio simples. Rafael brincou, abrindo os braços, dizendo que aquilo era cheiro de bem-vindo verdadeiro. Dona Cida respondeu sorridente que era festa. Festa do cotidiano que importa. Explicou que o que vem todo dia é que realmente faz a vida dar certo. Seu José colocou 3 cadeiras velhas na área externa para os amigos sentarem. Na conversa que se seguiu, risos e silêncios dividiram a mesa com o bolo. Um dos rapazes, chamado André, ficou olhando para as próprias mãos como novidade. Disse quase sem voz que fazia tempo que ninguém o chamava para sentar à mesa. Seu José respondeu com sabedoria que a mesa tinha perna forte para caber mais gente. Disse que era só puxar mais uma cadeira, que sempre tinha espaço para mais um. Num domingo de sol preguiçoso e tranquilo, Rafael levou o casal para a praça. Comprou sorvete no carrinho colorido, tirou foto no celular simples que ganhara. No banco da praça, observavam crianças correndo em volta do chafariz barulhento. Dona Cida comentou baixinho com nostalgia que quando Pedro era pequeno, corria assim. Disse que ele caía no chão, ralava o joelho, mas levantava rindo sem chorar. Rafael guardou aquele nome dentro do peito com delicadeza e muito respeito. Não perguntou nada sobre o assunto. Não quis forçar confidências dolorosas. Sabia que havia dores que precisavam de espaço para respirar antes de virarem história. O projeto Passo a Passo cresceu além de todas as expectativas iniciais.
Edgar, o professor dedicado, apresentou Rafael a uma incubadora social do bairro. Lá ele aprendeu em coisas valiosas, como transformar ideia em projeto concreto. Documentou processos detalhadamente, mediu resultados com precisão, mostrou planilhas organizadas, ganhou um microfinanciamento inicial que mudaria tudo, comprou 3 barracas resistentes, comprou também um banner simples, mas profissional, e uma tenda grande. A ação passou a acontecer regularmente em 3 praças diferentes da região. Havia fila para banho, fila para tirar documento, fila para conversa mesmo. Porque sim, conversar também era serviço importante, talvez o mais importante. Marta perguntou animada, ao fim de um mutirão que atendeu quase 50 pessoas. Perguntou se Rafael achava que dava para aumentar ainda mais o projeto. Rafael respondeu pensativo que precisavam de um aplicativo simples para organizar melhor. Um aplicativo para organizar as doações e avisar quando tivesse vaga em abrigo. Disse que precisavam também de gente para dirigir van e de voluntário fixo. Edgar insistiu então que ele escrevesse o projeto formalmente para concorrer a edital. Disse que tinha edital da prefeitura abrindo inscrições para projetos sociais. Rafael escreveu e reescreveu o projeto inúmeras vezes, buscando perfeição. Levou porta na cara de várias instituições, ganhou um não atrás do outro. Mas teimoso como era, arrumou o texto, pediu revisão a professores, corrigiu vírgulas. Enxugou adjetivos desnecessários, tornou tudo mais objetivo e direto. Disse para si mesmo que aquela seria a última tentativa antes de reformular tudo. Prometeu que, se não desse certo, tentaria de novo de outra forma. Na mesma semana desse envio, algo preocupante aconteceu com Dona Cida. Ela passou mal durante a noite com tosse forte e persistente, febre alta. Seu José ligou para Rafael completamente, assustado, pedindo ajuda urgente. Rafael chegou em 15 minutos corridos de chinelo e moletom, sem pensar. Levou-a imediatamente à UPA mais próxima, para atendimento de emergência. Lúcia, a enfermeira dedicada, estava de plantão naquela noite por sorte. Disse que já reconhecia Dona Cida de longe, que cuidaria bem dela. Foi diagnosticada bronquite. Outra vez, nada grave desta vez, felizmente. Mas o susto acendeu um aviso importante sobre os cuidados necessários. Rafael voltou com eles para a kitnet e ajeitou tudo com cuidado. Ajeitou o travesseiro, deixou água fresca e remédio na mesinha ao alcance. Disse que precisavam pensar num lugar com acompanhamento médico mais perto. Sugeriu um centro-dia onde teriam fisioterapia, alimentação adequada, monitoramento constante. Explicou que eles voltariam para casa toda a tarde, mas ficariam assistidos pela manhã. Seu José concordou, dizendo que se fosse para ficar de pé mais tempo, topavam. Disse que só precisavam um do outro e de um horizonte para olhar. As semanas se alinharam outra vez, trazendo boas notícias finalmente. O passo a passo ganhou o edital municipal, primeiro pequeno, depois maior. Chegaram doações importantes de empresas, uma van usada mais boa, computador melhor. O aplicativo simples que Rafael sonhara saiu finalmente do papel, virando realidade. Passou a conectar quem queria ajudar com quem realmente precisava de forma eficiente. Rafael virou referência na região inteira, sendo procurado constantemente. Deu entrevistas na rádio comunitária, recebeu convite para falar em escola pública. Saiu reportagem pequena no jornal local, destacando o trabalho desenvolvido. Ele continuava chegando cedo na kitnet 12B, como sempre fez. Chamava carinhosamente de Mãe Cida e Pai José, num afeto que nasceu naturalmente. Avisava que hoje voltaria tarde, porque tinha mutirão em 3 praças diferentes. Dona Cida pedia para ele ir com fé e trazer notícia boa no retorno. Em casa, o quadro pendurado na parede simples tinha agora 3 fotos importantes. A foto do primeiro boletim escolar de Rafael, a do dia em que a van chegou. A van tinha um laço vermelho improvisado com fita colorida na frente. E a foto da praça com Rafael
no meio de um círculo de pessoas. Segurava um cartaz escrito à mão com a frase que virou lema: "Ninguém solta a mão de ninguém". Seu José sempre parava diante das imagens antes de sair para comprar pão. Dizia emocionado para Dona Cida olhar como o menino deles tinha crescido. Tanto Dona Cida respondia com orgulho manso que ele cresceu para o lado certo. Explicava que tem gente que cresce para dentro e fica oca por dentro, mas que Rafael cresceu para fora, alcançando e ajudando outras pessoas. Com o tempo chegaram convites cada vez maiores e mais importantes. Uma universidade chamou Rafael para contar a experiência em auditório cheio. Tinha gente de terno, professora de óculos finos, estudantes anotando tudo. Ele respirou fundo antes de subir ao palco intimidador daquela instituição. O cordão com a aliança pesava simbolicamente no peito, lembrança e promessa. Começou dizendo boa noite e que não vinha falar de caridade vazia. Disse que vinha falar de caminho, de construir pontes verdadeiras entre pessoas. Contou que um dia alguém lhe estendeu a mão quando mais precisava. Disse que entendeu naquele momento que mão estendida é ponte de verdade. Explicou que a vida dele era construir pontes para outros atravessarem também. Palmas longas e emocionadas ecoaram pelo auditório depois da fala sincera. Depois da palestra, um empresário o abordou na saída do prédio. Disse que o projeto tinha uma força rara que precisava ser ampliada. Deu um cartão dizendo para procurar determinada fundação importante. Disse que eles apoiavam iniciativas de impacto social como aquela. Rafael guardou o cartão no bolso com cuidado. Saiu para o ar fresco. Ligou imediatamente para Dona Cida em viva voz para compartilhar. Seu José encostou o ouvido do outro lado do telefone para ouvir também. Rafael disse animado que tinha dado certo, que iam ampliar o projeto, que iam alcançar muito mais gente, ajudar muito mais pessoas necessitadas. Dona Cida respondeu que mais gente significava mais família sendo formada. Completou que família era tudo que a vida queria que a gente tivesse. Enquanto o passo a passo crescia impressionantemente, outra vida seguia seu curso. Do lado de lá da cidade, nos bairros nobres e isolados, estava outra realidade. Pedro Henrique, o filho que os pais ainda chamavam mentalmente de nosso menino. Passava cartões pretos reluzentes na porta giratória dos prédios de vidro espelhado. Sua agenda estava repleta de compromissos importantes com gente influente. Sua memória estava cheia de atalhos para esconder o passado inconveniente. Sobre a curva daquela estrada onde abandonou os pais, ele nunca mais falou. O tempo, porém, não esquece de nada. Ele anota cada ação silenciosamente. Anos se somaram e Rafael formalizou completamente a organização social. Registrou CNPJ, montou equipe fixa de colaboradores, profissionalizou tudo. Surgiu um nome definitivo para o projeto que crescia: Ponte Viva. Com ele vieram parcerias importantes com hospitais, Defensoria Pública, Secretaria Municipal de Assistência. A fundação cujo cartão tinha recebido ligou de volta oferecendo apoio substancial. O apoio veio forte e estruturado, com rigor nas exigências e metas claras. No primeiro relatório anual, uma página final chamava a atenção com 3 fotos. O corredor da igreja, com as mesas de café acolhedor, a van fazendo triagem. E, discretamente, a porta da kitnet 12B com 2 vasos de plantas. Tinha uma cortininha branca atrás do vidro, simples, mas aconchegante. A legenda embaixo dizia apenas: ponto de partida de tudo isso. Na noite em que Rafael assinou o maior termo de apoio financeiro da história. Assinou o documento que mudaria definitivamente a escala do projeto. Voltou ao bairro sem avisar ninguém, quis fazer surpresa para os pais. Comprou flores simples na banca da esquina, gérberas cor-de-sol alegres. Bateu a porta da 12B com o coração acelerado de expectativa. Seu José abriu sem surpresa nenhuma, como quem já sentia o passo conhecido.
Disse sorrindo que o filho tinha chegado, que estava esperando por ele. Rafael disse que tinha chegado sim e que trazia a primavera nas mãos. Dona Cida ajeitou cuidadosamente um vaso na mesa e colocou as flores. Fez café cheiroso, como só ela sabia fazer, aquele ritual diário. Na mesa, entre risos espontâneos e lembranças compartilhadas, um silêncio respeitoso pousou. Daqueles silêncios cheios de sentido profundo que dispensam palavras. Seu José olhou fixamente para o cordão no pescoço de Rafael. Perguntou se ele continuava com a aliança ali, se ainda a carregava. Rafael respondeu que continuava sim, que todo dia lembrava porque carregava. Disse que era promessa feita e mantida, que era direção de vida. A noite avançou mansa e tranquila entre eles naquela kitnet acolhedora. Rafael contou animado os planos futuros de ampliar para outras cidades. Falou sobre criar uma casa de acolhimento específica para idosos abandonados. Mencionou formar gente da própria comunidade para dar continuidade ao trabalho. Dona Cida ouviu tudo com olhos brilhando de orgulho e emoção. Disse com doçura que ele estava fazendo pelo mundo o que o mundo devia ter feito por ele. Completou que era assim que a gente consertava as coisas quebradas deste mundo. E enquanto a cidade grande dormia lá fora indiferente, 3 destinos entrelaçados seguiam firmes. 3 vidas que se haviam cruzado na escuridão mais profunda seguiam unidas. A grande reviravolta ainda não tinha chegado ao seu ponto culminante, mas o tempo paciente já alinhava cuidadosamente os últimos pontos necessários. A cidade ainda estava escura quando Pedro Henrique acordou com um sobressalto violento. O celular vibrava sem parar na mesinha de cabeceira. Eram mensagens urgentes. Mensagens do jurídico da empresa, do financeiro, de Marcos, o sócio. Havia um e-mail da auditoria com a palavra que ele mais temia: inconsistências. Perguntou alto e irritado onde estavam as tais inconsistências que mencionavam. O apartamento, luxuoso, parecia maior e mais vazio quando a notícia era ruim. No escritório sofisticado, a sala de reuniões tinha cheiro de café requentado e urgência. Marcos falava rápido demais, espalhando relatórios preocupantes sobre a mesa grande. Disse que o trimestre tinha desandado completamente, que o cliente âncora cancelara. A auditoria questionava o reconhecimento de receita do último ano fiscal inteiro. Alertou que se isso vazasse para o mercado, a linha de crédito travaria imediatamente. A B3 iria exigir esclarecimentos públicos que seriam devastadores para a imagem. Pedro respondeu gelado, perguntando se Marcos tinha assinado aqueles números junto. Marcos desviou o olhar constrangido, respondendo que assinara em cima de projeções. Projeções que infelizmente não se confirmaram como esperavam. O mercado mudara. Ele desviou o olhar e disse baixinho que tinha avisado que era arriscado. Pedro bateu a mão na mesa com raiva, dizendo que Marcos o deixara sozinho. Lembrou que, na apresentação de ontem para investidores, estava sozinho enfrentando tudo. A porta se abriu sem bater. Renata do jurídico entrou com postura dura. Entrou com aquela postura de quem traz notícia muito ruim para dar. Disse que os bancos tinham pedido vencimento antecipado das dívidas todas. Explicaram que precisavam de garantias reais hoje mesmo. Não podia esperar. Ou entregavam um plano de reestruturação sólido em 48 horas, ou os bancos executariam as dívidas sem piedade, levando tudo. Pedro riu curto e amargo, perguntando o que queriam de garantia. Perguntou sarcasticamente se queriam o relógio dourado dele ou o quê. Renata respondeu seca que queriam a empresa inteira, talvez o apartamento dele. O resto daquele dia foi um desfile interminável de portas se fechando. O investidor estrangeiro que tanto cortejara postergou indefinidamente o aporte. O CFO pediu demissão inesperada por motivos pessoais convenientes demais.
Uma matéria discreta em portal de economia citou sinais de fraqueza. Telefones que antes atendiam na primeira chamada passaram a cair direto na caixa postal. À noite, desesperado, Pedro ligou várias vezes para Carla, sem sucesso. A chamada tocava eternamente e depois caía, deixando-o mais sozinho ainda. Deixou mensagem desesperada, dizendo que estava tudo desmoronando, que precisava dela. Ela respondeu horas depois por mensagem de texto fria e distante. Escreveu que desejou estar ali por tantos anos, mas que ele nunca deixara. Completou que agora não. Estava mais interessada em estar presente. No dia seguinte, às 8 da manhã, a Receita Federal bateu à porta. Bateu com mandado judicial para investigação fiscal. Era o começo do fim. Pedro assinou papéis, sem entender direito o que assinava, estava atordoado demais. Ao meio-dia, os bancos bloquearam todas as contas da empresa. Às 2 da tarde, o advogado explicou num tom clínico e distante. Disse que ele precisaria vender ativos pessoais urgentemente para ganhar tempo. Lista incluía carro importado, relógios caros, quadros valiosos, tudo que tinha valor. O resto tentariam negociar com os credores, mas sem garantias nenhumas. Pedro assinou mais papéis, vendeu o carro por metade do valor de tabela. Se mudou para um flat provisório barato, daqueles com cheiro de carpete úmido. O relógio caro, que tanto ostentava, foi parar numa gaveta de loja de penhores. O vidro frio no balcão, substituindo toda a velha vaidade que carregara. O dono da casa de penhores disse sem olhar para a cara dele que pagaria em espécie. Contou as notas sem recibo, sem respeito, tratando-o como mais um necessitado. Pedro aceitou, com a cabeça baixa, mudo de vergonha e arrependimento. Saiu para a rua com um envelope leve demais e um peso novo demais no peito. Na semana seguinte, aconteceu a assembleia decisiva de sócios da empresa. Marcos entrou com um discurso pronto e ensaiado sobre continuidade do negócio. Propôs a saída de Pedro da diretoria executiva para salvar o que restava. Disse que ele continuaria como minoritário se aceitasse as condições impostas. Se não aceitasse, judicializava e todos perderiam absolutamente tudo. Pedro respondeu, sem levantar a voz, que todos já tinham perdido tudo. Disse que eles estavam apenas colocando fita amarela em volta dos escombros. Assinou com o orgulho ferido e um restinho de soberba tentando ficar de pé.